Olá, minha gente! Direto dos estúdios aqui do CEI em Cabo Frio, com mais um Forte e Corajoso. É isso aí, o podcast que vem para fortalecer, edificar e incentivar você a vencer, a experimentar daquilo que ainda você não experimentou, viver aquilo que você ainda não viveu. E eu confesso que hoje os convidados, porque não é somente um convidado ou uma convidada, mas são dois, na verdade, um casal incrível que eu amo muito, tenho uma história junto com eles. Eu tenho carinhosamente apelidado esse casal, né, de um nome, um título. Vocês vão em primeira mão saber, né? Esse casal eu costumo, quando olho para eles, lembrar de uma frase, né? Um apelido que eu resolvi colocar. Eles, para mim, são conhecidos como colecionadores de testemunhos. É isso mesmo, são pessoas incríveis que decidiram viver pela fé, saíram do barco e eles somam aí muitos testemunhos para a glória de Deus. Está conosco aqui hoje no podcast Forte e Corajoso, que vai trazer muita coisa boa para a sua vida, inspiração de vida, de vitória, diante de lutas e dificuldades. Esse casal que eu amo muito, Luan e Bia. E aí, gente, alegria, né? Enfim, vocês vieram aqui, aceitaram o convite, alegria trazer vocês aqui no nosso podcast Forte e Corajoso. Graças a Deus, é um prazer estar aqui. A gente está muito feliz pelo convite e estamos aqui para colocar para fora, falar tudo aquilo que a gente precisar falar, né? Muito bom. E aí, meu amigo Luan, seja bem-vindo. Sim. Obrigado, pastor. É um prazer, pastor, estar aqui também para contar um pouco da nossa história, né? Senhor, né? A jornada aí de muita história para contar, né? Vai ter muita coisa boa. Muito testemunho, Luan? Tem muito testemunho, muita coisa. Graças a Deus. Esse apelido que eu disse aqui, faz jus a vocês? Muita coisa. Colecionadores de testemunho, né? Eu sempre digo que todo mundo gostaria de contar testemunho, mas nem todo mundo quer viver o processo, é verdade? Verdade, pastor. O processo, ele é doloroso. Difícil, né? É difícil, é. Com certeza. Eu vou começar hoje aqui, sabe, uma parte que nem eu conheço da história deles. Quero saber, lá atrás, né, vocês nasceram na igreja, nasceram no hospital. Eu ouço pessoas dizerem assim, não, eu nasci na igreja. Eu falei, gente, será que foi no departamento infantil? Será que foi no meio do culto? De repente a mãe estourou a bolsa? Não. E aí, vocês se conheceram onde, os dois? Na igreja, né? Na igreja. Não tinha outro lugar para conhecer. Olha aí, né? Você já tocava alguma coisa, Luana, naquela época? Sim, eu tocava guitarra. Eu sempre fui da igreja, né? Sempre foi. Minha mãe é evangélica, né? Sim. Meu pai, então... Qual era a igreja? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Isso aí, a tradicional Assembleia de Deus. Muita gente veio de lá, né? Acho que todo mundo, né? Isso aí. Tem um pezinho lá. Isso aí. E lá você tocava guitarra? Tocava guitarra. A partir de quantos anos de idade você despertou esse dom assim pra música, Luan? Pastor, na minha casa ninguém toca. Ninguém? Meu irmão que tocava bateria. Sim. Só que eu era da igreja, que era a igreja dela. Sim. Minha mãe era de lá, eu era pequenininho, a gente não se conhecia. Não? Não se conhecia. A gente morou na mesma rua a vida inteira. Que isso? E a gente não se conhecia. Não se conhecia. A rua era grande? É uma rua grande que corta o bairro, assim, eu morava numa ponta e ele na outra. Aí, quando a gente era pequenininho, era da mesma igreja, mas eu, né, não fazia noção de quem era ele, nem ele eu. E aí, né, você nasceu numa família muito rica, né, com muitas posses, com muitos bens, é isso? Não é nada, contrário. Contrário. Muita dificuldade? Muita coisa, pastor. Muita dificuldade, muita luta, mas não faltou ali a fé, não faltou... Não. Sempre fé, né, sempre crendo, né? Sim. Crendo em vencer, né? Sim. Sempre tive muita Hoje fé. você é um empresário, né, Luan? Vocês têm uma empresa aí, graças a Deus, muito bem sucedida. Mas assim, queria voltar lá atrás, na sua origem humilde. Teve alguém lá no início, né, que inspirou você, que incentivou você? Você imaginava lá atrás que tinha tino para o negócio, que sabia administrar ou não? Isso foi uma coisa que aconteceu? Pastor, não. Na minha família, meu pai é pintor. Sim. Tá? Meu pai é pintor. E minha mãe trabalhava em pousada. Sim. Então a gente nunca viu falar de comércio. Certo. Lá na minha família não tem essa questão de comerciante. Sim. Só que quando eu era novo, né, pequeno, na idade do meu filho hoje, Nicolas, ele está com 7 anos, a gente passava muita dificuldade. E para levar um biscoito para o colégio era muito difícil. Era muito difícil. Uma vez por mês que eu conseguia levar um pacote de biscoito para o colégio, era muito difícil.
Só que aquele biscoito que eu levava, quando tinha aquele biscoito, eu dava valor. Aquele biscoito, eu conseguia levar ele praticamente uns 3 dias, 4 dias. É mesmo, cara? Eu comia 3 biscoitinhos, amarrava o saco, levava pra casa. Então, desde pequeno, você já tinha, assim, um dom pra administrar. Exatamente. Vovó dizia pra mim, Bia, quem come guarda, come 2 vezes. E lá em casa... Comeu a semana. Só que Boa! Só que lá em casa não tem isso. Eu não vi meu pai, minha mãe, passou muita dificuldade. Eles não têm esse dom. Tem gente que se espelha. Hoje meu filho Pedro, ele me espelha. Eu ensinei, passei para ele. Muito legal. É coisa que veio, eu não sei explicar, mas já estava dentro de mim. Sim. Então, e ali você administrava aquilo ali? R$1, ganhava R$1, eu não gostava de gastar tudo. Não, eu vou devagarzinho, eu gostava de ver ele saindo devagarzinho. Eu ia com R$1 fazendo aquele render. Bacana. Aí eu já, eu ia, já sabia que estava dentro de mim. Faltava a oportunidade. Como que a oportunidade ia sair, eu não sabia. Mas antes da oportunidade aparecer, apareceu uma morena na sua vida, é isso? Apareceu uma morena. E como é que foi isso? Graças Conta um pouquinho. Deus, né? Rapaz, meu Deus. olha aí. Meu Deus! Pastor, foi uma visita. Foi uma festa, que tinha na igreja dela. Voltando só rapidinho da guitarra, que você falou. Foi na igreja dela. Aí o pequenininho, minha mãe me levava. Levava pra igreja, consagração. E eu olhava o guitarrista, o irmão do pastor Jefferson, Jackson. Aí ele com a guitarra preta, eu ficava novinho, assim, olhando pra ele, assim, falei, cara, é muito maneiro tocar. Objeto de desejo. Isso aí. Eu olhava, ele tocava, caramba, muito legal, mas minha família, meu irmão, meu pai, ninguém sabia tocar. Eu só olhava pra ele e gostava. Cara, eu acho muito maneiro isso, guitarra bonita, preta. Aí um belo dia eu fui pra meu avô de Rio das Ostras. Eu fui lá em Rio das Ostras com meu pai, Meu pai ia pra lá visitar os pais dele. Meu avô pegou o violão dele, faz isso aqui. Aí pegou o violão, tocava muito. Aí fez aquele solo, foi na cruz, que eu sei até hoje ele. É mesmo? Fez só o solinho, Fez a melodia. A gente tem um violão aí, cara? Tem, não tem? Tem sim. Isso aí, nós temos uma voz oculta que está por trás aí, isso né? Aí, ó. Isso aí. Já quero mandar um recado para você que está em casa. Você está participando junto com a gente. Primeiro, você que tem gostado do nosso conteúdo, se inscreve aí no nosso canal. Nós temos produzido conteúdo que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E também a mandar uma pergunta, mandar aqui um testemunho do que esse casal significa para você, que nós estaremos vendo ao vivo. Muito bom, muito bom. Daqui a pouquinho, você que está em casa aí, fica à vontade, pode fazer as perguntas, tá certo? O pastor Glautinho está nos bastidores aí, vai poder responder, vai poder colocar as perguntas e direcionar aqui para quem você quer aqui, ou para o casal, para a gente responder. E aí você estava dizendo, na verdade eu disse que no meio do caminho, como o poeta disse, havia uma pedra. Nesse caso não era uma pedra, havia uma morena. Como é que foi isso aí? Aí foi uma... Então a primeira morena que você viu não foi Bia, foi a guitarra. Foi a guitarra. É verdade. Meu Deus. Foi a guitarra. Aí, voltando, meu avô falou, faz isso aqui. Aí fez o solinho, foi na cruz. Eu fiz a primeira, e faz isso aqui. Aí ele pegou, viu o que eu fiz, dali eu peguei. Toda hora eu queria fazer sem parar. Incrível. Comecei, e peguei o gosto dali e foi embora. Muito bom. Foi embora. Então, muito legal. Hoje. E com quantos anos você lembra que visualizou a Bia, que hoje é a sua esposa, pela primeira vez? Como é que foi isso? Como é que foi isso? Sapaquera ali, essa coisa? Você fala que quando a gente se conheceu... Morava na mesma rua... Mas não se conhecia, Não se conhecia, Era da mesma igreja? igreja? Você me lembra. Meu Deus. Caramba. Aí, meu Deus. Tava com 19 anos. Tava com 19 anos, então passou muito tempo. Foi 19 anos. Você, na sua adolescência, chegou a se desviar? Sim, desviei, pastor. Desviou? Sim. Ficou quanto tempo fora? Fiquei... Foi 1 ano. 1 ano. Mas foi 1 ano bem atribulado. Foi 1 ano de luta. Bem atribulado. Meu Deus. 1 ano bem meio atribulado. Eu até me emociona, contar essa história, mas pra mim não tinha mais jeito. É mesmo? Na minha área lá tinha, o pessoal já tinha até me apelidado, Luan, maconheiro, Luan, filho da Claudete. Mas mamãe sempre orando, Sempre orando. Mas eu passei um dobrado. Joelho no chão clamando, Eu lembro que... Aquela fase do adolescente, Os 14 anos, aí você começa a fumar um cigarro, beber, entendeu? Só que ali, esse 1 ano que eu me apeguei... Foi decisivo ali, sua mãe pagando preço pela sua vida? Foi. Minha mãe foi o caminho. Aí o que aconteceu? Aí eu entrei, comecei a conhecer tudo, e ali já estava
travado, não tinha mais como Perdido, sair. Não né? tinha mais como, não saía mais. Só que eu me lembro que toda vez que eu chegava 3 horas da manhã, Certo. 2 horas da manhã, eu só sentia aquela mãozinha geladinha, né? Vindo, Caramba. encostando. Aí eu, quando ia ver, tinha um óleo. Olha aí, no meu pé. que coisa incrível. Não falava nada. Nunca pegou, Luan? Nunca pegou, falou nada. Nunca, ó, para com isso vai... Mas também nunca desistiu de você? Nunca desistiu. Glória a Deus. Sempre coisa, então sou muito grato, né, minha mãe. Dona Claudete? Dona Claudete. Isso aí, Dona Claudete, se estiver me assistindo agora aí, os olhos dele marejaram aqui, né? Mãe é mãe, né, gente? Pai pode amar, mas mãe é mãe. Nunca desiste dos filhos. Bom, vamos falar da segunda morena aí, né? Pessoal que tá em casa. Essa vai pro corte, pastor Glautinho. O primeiro corte é a primeira morena na vida de Luan. Foi a guitarra. A segunda é Bia. Bia, não tem como ficar com ciúme, Bia. Não, Por dela não tem. favor, fala um pouquinho aí, Bia, da sua criação. Você veio de um lar cristão ou Sim, não? sim. Como é que foi? Sim. A gente viemos de um lar cristão. Minha mãe é meu amor, né? Meu pai também. Com três filhas. A gente viveu um pouco do oposto da realidade do Luan, né? Certo. O Luan, ele passava um tipo de dificuldade. Sim. E a gente passava outro, né? Sim. Lá em casa a gente tinha biscoito, a gente tinha leite. Uhum. Mas a gente, né, o casamento dos meus pais terminou, eu era muito pequena. Certo. Mas a gente sempre caminhou, sempre esteve na igreja juntinho. Eu sempre caminhei com a minha mãe sempre Na foi uma sua referência. juventude você chegou a se desviar também? Ou não? Não. Graças Eu nunca a Deus. tive curiosidade, né, de passear lá fora. E sempre cantou na igreja? Sempre. Eu lembro que eu ia pra igreja com a minha mãe na tarde da bênção, na Sim. Wesleyana. Meu sogro, pastor Zias. Pastor Zias. E eu levava uma fitinha, a fitinha do playback lá no tape certinho pra eu cantar. Pô, que legal. Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos e eu já tava cantando Que lá. incrível. E a minha vida sempre foi essa, sempre foi igreja, sempre foi de tá na igreja. Eu ia pra igreja com a minha mãe e mesmo depois também, né, quando houve um tempo de escassez espiritual lá em casa, teve o tempo que outras pessoas, né, minha mãe, minhas irmãs, elas se desviaram, eu ia pra igreja sozinha. Certo. Porque eu nunca tive mesmo, de verdade. Eu louvo a Deus por isso, né? Claro. Eu nunca tive curiosidade. É um lá excelente testemunho isso. Fala uma coisa pra mim, o encontro de vocês aí, o encontro com a segunda morena, talvez tenha até te incomodado isso, não sei, né? Mas você foi a segunda morena na vida dele, isso não pode ser mudado. Não dá. Então fala pra mim, como é que foi a troca de olhares aí, como é que foi isso aí? Quem que paquerou Fui quem? eu. Foi você? Meu Deus. Fui eu, na verdade. Olha aí, revelação aí, gente. Na verdade, ele, quando a gente teve uma programação na minha igreja, e ele foi tocar. E eu já orava. Vocês não eram da mesma igreja? Não. Ah, tá. A gente era, só pra explicar, a gente era quando era pequeno, aí Sim. depois ele se desviou, teve Certo. aquele ano lá conturbado dele, e depois, quando ele voltou, ele não voltou pra igreja que ele cresceu, Certo. ele foi pra outra igreja. Outra igreja. Então, nesse tempo, teve uma programação na minha igreja que ele foi tocar. Certo. E eu era muito nova, mas eu já tinha uma consciência que eu dizia assim, Deus, eu preciso de alguém pra caminhar comigo. E eu orava, pedia a Deus para que eu tivesse um namorado, um marido que fosse músico. Certo. Então, assim, os outros meninos da igreja, ninguém me chamava atenção. Eu queria que fosse músico. Sim. Se tocasse um dó, ré, mi, pra mim já tava bom. Olha aí. Aí eu conheci o Luan numa programação que teve na nossa igreja. Ele foi tocar e ele tocou uma música que eu gostava muito. É mesmo? Nunca mais eu esqueci. Qual música que é? Eu Quero Me Apaixonar, de Fernanda Brum. É mesmo? Aí ele tocou, eu Ah, falei, não, me apaixonei. Será que eu vou lembrar? Peraí, que a gente vai ter que tocar essa música aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas eu toco e canto também, né? Eu tenho esse dom, esse talento. Deus me deu. É algo que é meu, né? O Espírito Santo me deu, mas... Puxa aí. Né, eu não vou tocar aqui, né? Porque aqui a gente tá falando de um encontro aqui. Então, Luan, por favor, vai tocar um pedacinho dessa música. Tem que lembrar essa aqui. música. Ih, será que lembra? Rapaz, não tem jeito. Fazer o que aí? Enquanto o Luan vai tirando aí, vou falar com a galera que tá de casa. Muita Isso gente aí. mandando mensagem aqui, ó. André Leal, que está ansiosa aguardando o testemunho aí. André Leal? Isso. Jéssica Silva, Sim. maravilhosos. Carolina Santos se prepara, está preparada para fortes emoções. João Vitor Mendonça, Muito glória bom. a Deus.
entrando bastante mensagem aqui. E no decorrer do programa a gente vai lendo todas. Maravilha. Maravilha. Então, já dá pra tocar? Esse aí. Só um pedacinho dela. Isso, só um pedacinho. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Era assim. Lembrar. Mas esse violão aí não tá muito tá afinado. Essa foi a primeira? Foi. Até esqueci. Muito Incrível. Eu vi ele nesse dia. Eu lembro que eu tinha uma amiga, né? Que é minha amiga até hoje. Aí eu dei uma catucada nela e falei assim, quem é esse menino, gente? Da onde... E aí nem ela também sabia direito. Mas ali já foi um ponto de partida pra gente se conhecer. Certo. E você tinha quantos anos, Bia? Eu tinha 13 anos. 13 anos, né? Isso aí. Hoje em dia não pode, mas na época, né? Você tinha quantos anos, Luan? Eu tinha 18 para 19, né? 19, Isso aí. E ali vocês se conheceram, né? Conhecemos. E ali, depois de um tempo, o que aconteceu? Veio a primeira promessa, o primeiro milagre, a primeira herança, né, de vocês, que foi o Pedro, né? Quanto tempo depois? 1 ano e 8 meses depois. Isso. Que a gente não veio de uma forma estruturada, né? Não havia um programado, nada disso, né? Não. Foi a primeira dificuldade que veio, né? O primeiro desafio que vocês enfrentaram, né? E como é que vocês lidaram com isso? Vocês dois, assim, muito difícil, jovens, né? Como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi para vocês? Mesmo muito jovens, assim, de uma forma inesperada, ter que lidar com gravidez, com filho pequeno. Isso separou vocês, aproximou vocês? O que vocês poderiam falar? Na verdade, a gente, obviamente, não tinha estrutura nenhuma. Sim. A gente não tinha nenhuma perspectiva e os sentimentos eram muito diferentes, né? Quando eu engravidei do Pedro, eu tinha 14, quase 15. E ele estava com 19, né? Tinha acabado de fazer 20. E os objetivos dele e os meus não se encontravam. Na época, eu estava estudando, eu tinha alguns sonhos em relação à minha carreira, o que eu queria ser. E aí eu estava grávida. E, por outro lado, ele também convivendo com uma realidade diferente. Porque acho que nem trabalhando você estava, né? Não, não. Então, foi muito difícil. Foi assim. Difícil mesmo. A gente não se aproximou. Não. Isso foi mais difícil ainda, né? Foi muito complicado porque eu não sabia lidar comigo, com aquele momento, e ele também, com as crises dele. A gente não se separou, nada disso. Mas foi bem difícil. Foi muito, muito difícil passar esse período, o tempo da gravidez, até o nascimento. Até a ficha cair, não é verdade, né? Porque tem aquela coisa, tô grávida, será que eu tô mesmo? O que vai mudar? E tudo muda, tudo muda. Eu tinha, né, como eu falei, 15 anos quando o Pedro nasceu. E a gente estava, na época, vivendo, assim, uma forçação. Entendi. Sabe? Quando você prepara alguma coisa pra sua vida. Mas vocês nunca pensaram em se separar? Não. Naquela época, já? Não. Eu não. Não, muitas vezes. Na época de namoro, tem aquela questão, mas casados, depois de casado não, com filho, sim, casado não. Fala uma coisa pra mim. Eu conheci vocês na época, né? Que vocês vieram aqui pro SEI. Moravam aqui no Braga, né? Desse tempo, Luan, você chegou a fazer o que na sua vida de trabalho, né? Trabalhou com o quê? Fez o quê? Hoje você é um empresário, como eu disse, mas o que você fez antes? Pastor, eu trabalhei na época, né, o primeiro serviço que eu consegui foi de barman. Barman? Barman na Praia das Conchas. Certo. Ficamos lá de barman, ela, né, depois de alguns meses, ela veio trabalhar também comigo, nós dois. Depois, primeiro, o serviço de carteira assinada que eu consegui foi numa peixaria. Ali na descida da ponte de Cabo Frio, aquele mercado peixe. Sei. Limpando camarão lá. Trabalhei lá, foi 1 ano, né? Você sabe limpar camarão? Muita coisa. Ninguém. Eu duvido. Ó, aí vou fazer um cadê desafio. Será que o Wes sabe? Se o Wes estiver assistindo aí... Não, o Wesley tá assistindo. O Wesley é brabão também. Mas o desafio é com você. O Wesley pode até estar presente como árbitro. Ele deve estar aí. Mas o desafio é o seguinte, eu duvido Luan comprar 1 quilo de camarão
me convidar com a minha esposa e o Tito pra ir na casa dele, de Bia, descascar o camarão e fazer uma comida lá na casa dele. Aí eu quero ver. Já tá convidado. Eu descasco, só que fazer aí já é com... isso aí já não faz, mas descascar é comigo. Mas eu te garanto que quando você chegar, ele vai estar limpando. E em 5 minutos vai estar limpinho. Cara, bravo. E aí, até você trabalhar aqui nessa obra... aí de lá, isso aí, fiquei 1 ano lá. Quando eu saí de lá, foi o que eu consegui na obra. Sim. Como é que foi ali? Ali foi... Você chegou lá, bateu na porta? Não, foi o Wesley. Wesley? Precisou de serviço, o Wesley falou... Um abraço, meu amigo Wesley. O Wesley sempre, melhor meu qualidade. Irmão. Wesley. Fala nisso, sim. Tudo bem que a gente tá ao vivo aqui, mas eu acho que a gente tem que falar. A furadeira, aquela furadeira... não, aquela furadeira... Parafusadeira. Vai dar ruim, não fala não. Vai dar ruim. Deixa quieto, deixa quieto. Mas aí ele foi e falou que tava precisando de alguém lá. Ele falou, olha só, tem uma empresa que tá contratando, né? A vaga, até me deu a vaga lá. Só que é para descarregar carreta de cimento. Lá descarrega carreta de cimento. Carrega de cimento. Falei, agora, é para ir que hora lá? Certo. Porque eu nunca corri. Aí você foi. Nunca corri, não quero saber se é cimento. Eu sou, entendeu? Eu falei, me passa o endereço. Me passou o endereço, fui no local na hora. Traz os seus documentos, os exames. Vou marcar os exames, me deu os exames, né? Levei o documento e ali eu fui empregado. Caramba. Aí de ajudante, né? Comecei de servente, né? Servente mesmo? Servente mesmo, carregando balde de massa, carrinho de areia, né? Tudo mais. E aí foi 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Finalizamos o prédio. Nisso acabamos o prédio, saiu a vaga de zelador. Saiu. Só que nisso eu me saí muito bem na empresa. Foi você que pediu ou te ofereceram? O zelador? Não, o zelador foi o seguinte, foi oferecido um amigo meu. Foi? Isso. Só que na empresa, eu me destaquei na empresa. Certo. Eu me destaquei na empresa pro mestre de obra e pro gerente. Me destaquei muito lá. Aí ele queria, o mestre de obra queria classificar minha carteira. Botar já como oficial. Já para trabalhar em outro prédio. Não, isso aí, outro prédio, mas já em outra função, já pedreiro oficial mesmo. Certo. Já era que ele viu, né? Eu era ajudante, mas com o tempo eu fui ficando, né? Fui aprendendo, né, as coisas de botar piso, isso tudo eu sei fazer hoje. Certo. Botar piso, cortar com a maquita, isso tudo eu fui aprendendo. Então isso eles queriam classificar minha carteira. Aí quando surgiu a vaga de zelador, o meu amigo falou, não quero não. Aí eu falei, não quer essa vaga de zelador? Eu falei, eu vou. Aí eu fui e conversei com o Bia, fui pra casa, Bia, olha só, tem uma proposta lá. Não. Teve 3. Lembrei, teve 3, pastor. Teve a proposta de meu oficial e teve a proposta de trabalhar no escritório da empresa. Certo. O gerente me chamou, lembro de hoje, me levou no carro, deu uma volta comigo. Ele falou, Luan, o que você tem de computador? Eu falei, olha só, eu não entendo nada. Nada? Eu não sei nada de computador, mas sou esforçado, se me passar eu vou aprender. Então vamos conversar. Então eu tive essas 3 oportunidades, né? De trabalhar no escritório da empresa, trabalhar de classificar a carteira e zelador. Certo. Aí eu conversei com a minha esposa, né? Tudo eu converso com ela. Pedro tinha quantos anos? Pedro tava com... Ia fazer 2 anos. Ia fazer 2 anos. Ia fazer 2 anos. E aí você começou com zelador ali, né? Isso. Aí surgiu a vaga e fui pra lá de zelador. Aí comecei. Foi onde as coisas começou a... Clarear um pouquinho. Esse foi o primeiro, na verdade, né? Foi o primeiro dos milagres. Porque logo depois dessa loucura que foi o nascimento dele, né? Do Pedro, a gente, né? Tendo que ter uma responsabilidade de uma família. E aí, vamos morar onde? E a gente não tinha casa, né? A minha mãe ofereceu, a gente morou um tempo com a minha mãe, depois moramos mais um tempo com a minha sogra. Meu pai me deu um pedaço de um terreno que ele já tinha há muitos anos, e falou assim, olha, pode fazer a casa para vocês. Então o Luan, ele trabalhava na obra e ele era esperto. Ele trabalhava, aprendia e fazia a nossa casa. Olha aí. Ele trabalhava e construía a nossa casa. Tá em pé ainda hoje lá? Tá. Tá em pé. Tá em pé. Eu saía do trabalho, fazia extra, parava às 5, fazia mais 2 horas de extra, até às 7, ia pra essa casa, ficava lá até a meia-noite e meia. Entendi. Ia pra cá, descansava. Ele fazia a casa, aprendia e fazia, então a gente estava muito ansioso para finalmente ter a nossa casa. Entendi. Fala pra mim, Bia, teve um domingo aqui na igreja que eu contei aquele episódio do elevador, né? Muita gente não estava aqui, teve gente que me perguntou
né? Porque depois, você morando no prédio, aquele episódio, marcou a vida de muita gente aqui. Queria que você contasse, assim, um pouquinho, para quem tá assistindo com a gente aqui, e entendesse, né, que dificuldade todo mundo passa. Às vezes você tá vivendo um momento difícil, mas se você tiver fé, perseverança, se você fizer a coisa certa e permanecer no caminho, mais cedo ou mais tarde você vai dar a volta por cima. Conta pra gente como é que se deu isso, como aquele dia que você me contou. Ele, depois que ele passou pra mim que ele queria ser zelador, a princípio eu falei que não, porque a gente queria ir pra nossa casa. Mas depois de um tempo orando ao Senhor, eu percebi que realmente a gente precisava ir e seria muito bom. E a gente veio morar aqui. E quando a gente chegou aqui, eu já cheguei com muita vontade de, meu irmão, vamos contribuir, vamos ajudar. Legal. Porque todo mundo falava que ser zelador é uma oportunidade. Sim. A gente já entra sabendo que não vai ficar a vida inteira. Então, eu tinha um objetivo. Eu trabalhava muito com ele. Ele limpava, né, zelava pelo prédio. E todos os moradores que ele conhecia, ele oferecia. Tá precisando de uma faxina? A minha esposa faz. Aí eu lembro que eu botava o Pedro na escola. Ali ele já fazia as propagandas, né? Ele já tinha o talento, né? Sim. Ele oferecia, tá precisando de uma faxina e tal. E eu fazia faxina na maioria dos apartamentos ali no prédio. Eu botava o Pedro na época na escola e enquanto o Pedro estava na escola, eu estava fazendo faxina, vendendo revista, eu estava tentando contribuir com ele. Aí, nesse tempo, eu ia às vezes fazer uma faxina e às vezes lá no quarto andar. Aí tinha que subir aquele monte de escada. Os apartamentos, né? Eram 4 apartamentos por andar. Às vezes eu saía de um e já ia para o outro. Sim. Então eu fazia as faxinas do prédio e eu pegava o elevador. Mas eu tinha, acho que pela minha vida ter sido dessa forma, tudo com muita dificuldade, um complexo de inferioridade. Sim. De não me igualar com aquelas pessoas. Certo. Então eu entrava no elevador para poder ir fazer uma faxina e se alguém entrasse, por exemplo, eu peguei o elevador no 4º andar para ir para casa. Se alguém entrasse no 3º, eu saía e eu ia de escada, porque eu não me sentia no direito de estar ali com alguém que era meu patrão, alguém que pagava o meu salário, a minha moradia. Você atribuiria isso a uma certa deformação da sua identidade, mesmo que de uma forma irracional, né? Sendo uma filha de Deus, naquele momento ali você não conseguia se ver como alguém que poderia estar ali, né? Nunca, jamais. Eu, assim, eu realmente concordo que isso era uma deformidade. E muitas foram as vezes que você disse isso pra mim, né? Que você tava no elevador e entrava um morador, o que você fazia? Eu saía, abaixava a cabeça, saía. Entendi. E às vezes para dar um bom dia para alguém era muito complicado, porque eu não me sentia naquele direito de estar ali igual. E limpando, sim senhor, sim senhora, aquela coisa, né? Aquela formalidade que não tem problema nenhum, mas... E dali foi quando vocês moravam ali que eu conheci vocês, que vocês vieram pro SEI, foi isso? Foi. O Nicolas tinha, o Pedro tinha quantos anos? Pedro veio pra cá, ele tava com 3 anos. Quando vocês começaram a vir pro SEI. Isso. E aí, Luan, ali, né, você chegou aqui na igreja. Você lembra o primeiro dia que você veio aqui? Lembro, pastor. Sentou lá na frente? Nada. Como é que foi? Pastor, foi assim, a gente falou, vamos visitar a gente tava indo numa igreja lá no Jardim Esperança. Certo. Aí eu falei, Bia, é muito longe, vamos ver a igreja aqui mais perto. Aí não sei se alguém apresentou, a gente falou, vamos no SEI, né? Foi isso? Não, a gente veio sozinho. Primeiro, a gente não sabia nem onde era a igreja. A gente não sabia, vamos no SEI. Aí fiz uma visita. Só ouvia falar. Subi a escada, quando cheguei ali, a igreja estava cheia, muito cheia, muito cheia. Aí sentamos no 3º banco aqui atrás, eu lembro, lá do direito aqui. Aí a primeira coisa que você olhou para a igreja, que você reparou, foi para quê? Primeira coisa que você reparou, foi para quê? Foi o louvor. Foi o louvor. E qual o instrumento musical? A guitarra. Meu Deus, a Morena entrou de novo aí. Morena sempre aí. Primeira Morena. Sempre presente. Olha aí, Glautinho. Tem alguém aí, ô Glautinho, online com a gente aí, o pessoal que tá em casa aí? O pessoal do Louvor tá aqui. Pastor, o senhor arrumou um problema pra eles. O pessoal do Louvor quer também camarão aqui nos lanches. Ih, meu Deus. Mas é uma tem que limpar? Não, né? Tem que limpar e Bia fazer. Então, aqui, câmera 1, presta atenção. Caraca. Luan está convocando num culto de domingo, ele e Bia que vão fazer a janta em camarão, oferecendo
em ação de graça por tudo que Deus fez na vida deles. É isso aí. Amém. Concorda? Amém. Glória a Deus. Mas não é pra igreja toda. Não, só pro louvor. Só pro louvor. Eu não tenho essa capacidade. Só pro louvor, pô. Só pro louvor. Peraí, o Bibi pediu pra, né, citar o nome dele aqui. Ele falou que tá online aqui. Isso aí. O Bibi. Éder Freitas, Bibi, ele é vai ter camarão terrível. pra você, tá, Bibi? Vai ter pra você também, Bibi. É isso aí. Maravilha. Valeu, tamo junto, Bibi. E aí, fala pra gente, então, como é que foi? Aí chegou aqui, olhou pra Morena lá. Aí chegamos, né? Aqui atrás, louvor, né? Um louvor grande, um som que eu nunca tinha visto igual. Eu nunca vi. Falei, que louvor é esse? Que som é esse? Tudo redondinho, tudo certinho. Aí eu olhei, meu pensamento, né? Ali atrás não conhecia ninguém. Chegamos na igreja, eu não olhei assim, só tudo alinhado. Falei, meu pensamento, aquele altar ali, acho que nem pra passar pano eu vou conseguir subir lá em cima. Caramba. Meu pensamento foi esse, pastor. A gente se comunicava por olhar. Por olhar. E Bia ficava, nossa, que louvor é esse? A gente nem conhecia o louvor, era tão diferente, né? A gente nem cantava aquelas músicas. Só uma que a gente conheceu. A gente cantava um outro estilo musical. Né? Mas foi assim. Aí a gente foi vindo. Aí eu lembro que foi o segundo, terceiro culto, né? Que a gente veio, a gente foi pra cela. Se o senhor lembra? O senhor lembra? Que a gente tava meio perdido. O senhor falou assim, a gente ia pra uma cela. Já tava marcado, só que a gente não achou. A gente perguntou, onde é a célula de... Não lembro quem era. Não, também pessoa. não lembro a célula. Aí o senhor pegou e falou assim, tá procurando o quê? Não, a célula não. Vem pra cá. Vem comigo. A primeira célula eu lembro disso. Não lembro. Foi, falou, senhor, você pegou e falou, vem pra cá. Aí se amarrou ali e foi embora. Vem pra cá, Brasil. Aí você tem milagre. Levou pra célula do senhor e foi... Aonde que era a minha célula? Era aqui, né? Cara, eu tô lembrando. Foi embaixo? Era aqui em cima. Foi aqui, aqui em cima. Era aqui. Foi aqui em cima aqui. A gente montou uma cadeira aqui e fizemos a célula aqui. Muito legal. Mas a primeira célula foi... Isso aí. Aí você, logo depois, colocou seu nome à disposição para poder tocar no Ministério de Louvor? Não. Não? O que eu fiz foi o seguinte, aí, depois de muito tempo, acho que levou 6 meses, um ano. Quer dizer que a gente levou um tempo. Vocês esconderam um talento? A gente levou um tempo andando aqui. Mesmo? Não, foi mais. A gente ficou né? um ano. Um ano. A gente levou um ano. Só vindo pra casa, vindo. E aí, nessa época, você trabalhava com o quê? Zelador. Zelador. E aí, quando que a porta fechou lá? Como é que foi isso? A porta lá? É. Pastor, o meu trabalho lá... Porque a gente vai observando, hoje você tem muitos funcionários, né? Trabalha pra caramba aí fazendo serviço Cabo Frio, região dos Lagos, mas nem sempre a vida foi desse jeito, né? Certo. Você, para chegar onde você está hoje, é claro que algumas portas se fecharam. E nem toda porta que se fecha foi Deus que fechou, ou foi o diabo que fechou. Exatamente. Existem portas que Deus fecha para que a gente possa entrar em portas maiores. Vocês conseguem ver isso hoje? Sim, conseguimos. Conta pra gente, como é que foi isso? Pastor, lá foi o seguinte, quando a gente, né, conseguiu o trabalho, foi uma alegria enorme. Uma alegria, né? Primeira casa nossa, mas por mais que seja uma casa, era pequena, tudo pequenininho, mas dava pra gente morar, a gente era feliz ali. Sim. E com um mês já de trabalho, o síndico já quis me mandar embora. É mesmo? Mandar embora. O gerente da obra veio me falar, tá sabendo? Eu falei, não, o quê? O síndico pediu para te dispensar. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não sei, ele pediu para dispensar. Aí eu peguei e liguei para ele. Né? Falei com o síndico, liguei para ele e falei, o senhor tá me dispensando? Tô. Mas por quê? Não, nada não. Eu falei, mas por que tá me dispensando? Ele, não tinha motivo, né? Não tem motivo não é nada não, mas você não, ele botou que eu não tenho perfil de zelador. Você não tem perfil de zelador, jogou essa. O que seria o perfil de zelador? Você não tem perfil de zelador. O que você fez? Aí eu peguei, no momento, né, foi muito ruim, a gente tava almoçando na hora, né, eu e ela almoçando, eu deixei a comida lá, não consegui comer mais, nossa, né, caiu. Imagina. Aí eu peguei e comecei a despedir dos moradores. Aí comecei a ligar que tinha gente de Minas, de São Paulo, comecei a ligar, olha só, fui dispensado, que isso, mas por quê? Eu falei, não diz motivo. Aí liguei para um, aí começou. Não, ele vai ter que falar. Aí começou todo mundo a ligar para ele. Caramba. O prédio ficou ali durante muito tempo dividido. Porque assim, a gente cuidava dos apartamentos. Sim. As chaves ficavam com a gente. Eu fazia a limpeza.
E a gente fez muitos amigos ali, que são amigos nossos até hoje. Até hoje, tem muito. Que legal. Tem um que é meu vizinho aqui. Tá morando com a gente hoje. Nosso ele amigão. ajudou muito a gente na época. Ele que... Você consegue ver o cuidado de Deus através dessa pessoa, dessas pessoas? Muita coisa. Sim, eles protegiam a gente de uma forma que era lindo. Incrível isso. Hoje ele tá morando com a gente. Foram 6 anos. Vai chegar nele, Foram 6 anos morando como zelador ali. E todo ano a reunião de condomínio pegava fogo. Porque tinha gente que manda Biluan embora. E Biluan fica. E manda Biluan. E Biluan fica. E depois veio o Nicolas, né? Aí foi o terror do prédio. Foi o terror. Começou aí. Quando chegou o Nicolas, Pastor, quando ela estava grávida, aí começou. A gente viveu ali com essas pessoas. Foi difícil. Uma das maiores humilhações da minha vida. Imagina. Eu saía eu trabalhei até o último dia. Trabalhei no dia seguinte eu fui ganhar o Nicolas, um barrigão. E eu passava no corredor, eu fazia faxina num apartamento que do lado tinha uma pessoa que não gostava. Muita coisa? Agora, de vidro? Já fui no apartamento, já pedi orçamento, já fui uns 5 apartamentos lá. Que bacana. Nesse dia eu estava fazendo uma faxina no apartamento do lado. Certo. E eu ouvi uma conversa deles ali no corredor, assim, eu passei, eu falei... E eu ouvi quando eles me xingaram. Foi. Fulano, essa garota, como é que você se sentiu? Já estão tendo filho, a gente nunca vai conseguir tirar eles daqui. Eu fui pra casa naquele dia. A gente já estava ali uns 6 anos, 5 anos. 6 anos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei dentro do banheiro e eu só sabia chorar. E eu chorava muito, porque a gente não compartilhava isso com ninguém. Sim. Nossa família, porque se a gente falasse assim, poxa, tá acontecendo uma perseguição aqui, a gente ia ter apoio das pessoas dizer assim, então sai daí, vem pra cá. E a gente sempre foi assim, a gente sempre foi muito eu e ele. E eu não tinha com quem desabafar e falar tudo que estava acontecendo, a gente só compartilhava um com o outro. E nesse dia eu desci, eu me ajoelhei no banheiro, comecei a chorar e eu falei assim, Senhor, me tira daqui. A gente precisa sair daqui. E eu lembro dessa oração específica. Eu falei para Deus, eu falei assim, um dia o Senhor vai transformar, vai virar essa mesa e a gente vai estar em outra posição. E eu pedi a Deus com essas palavras, eu quero que o Luan seja grande. Olha aí. Queria que você que está assistindo aí esse podcast Forte e Corajoso, que você entendesse isso. Existem momentos na vida que não nos definem. Por isso, as circunstâncias adversas. Eu sempre digo isso, essa semana eu falei que antes do milagre vem a humilhação, vem a vergonha, vem as perguntas, vem a impossibilidade, porque os caminhos, o profeta Naum no capítulo 1 diz que os caminhos do Senhor são no meio a tempestades e tormentas. Tem gente que já quer começar grande, mas nada começa grande. Então ela está contando um pouco da história que viveu junto com ele e na fala dos dois fica muito claro que tudo foi possível porque um sempre teve o outro. E nos momentos de dificuldade, eles estavam juntos ali orando e colocando diante do Senhor tudo isso. Extraordinário isso. Esse foi um divisor de águas, né? Você viveu uma impossibilidade, vocês estiveram diante de algo ali que afrontou, que humilhou, não tinham para quem recorrer, porque não tinham pessoas influentes, não tinham pais que poderiam resolver, se pudessem, claro que fariam, mas vocês tinham o Senhor, né? E o Senhor, você fez essa oração e você disse para ele, né? Um dia, como é que você falou? Um dia essa mesa vai virar. Sim. Um dia eu quero que o Luan seja grande. Eu usei essa expressão. Glória a Deus. E olhando para ele na época, eu dizia assim, como? Só Deus que vai fazer. Sim. E aí a gente saiu de lá. E foi... como é que foi? Foi terremoto, furacão, sei lá o que foi. Vocês foi uma loucura. Na verdade, foi esse que está morando hoje, né? Eu moro no mesmo prédio dele hoje. A gente se encontra lá direto. Ele que falou, Luan, faz o seguinte, pega a sua família, sai desse prédio. Ele é advogado. Sim. Ele falou, esse pessoal já virou pessoal. Eles não estão conseguindo te mandar embora. Ele vai inventar alguma coisa que você roubou para te botar atrás da cadeia. Pega a sua família. Era muito tenso que a gente vivia ali. Você é um garoto esperto. Então tem coisa melhor para você. E ele não é evangélico, tá? Sim. Não é evangélico. Ele falava na reunião, né? O que o Luan faz? Ele fala até hoje. Eu levo, é um homem de Deus, né? Ele sabe disso já. Quando eu encontro com ele assim, que eu conto a minha história. Manda o link pra ele. Como é que é o nome dele? É Jorginho. Jorginho, você foi usado poderosamente por Deus, cara.
Jorginho. Poderosamente. Jorge e Ana Paula Santiago. São nossos amigos até hoje. São irmãos. Aí ele falava, até quando eu encontro com ele, né, às vezes eu tô com o Felipe, aí Felipe, pergunta ele aí. Aí eu falo, eu conto minha história, meus funcionários. Aí eu pegava, vem cá, Jorginho, quando a gente se esbarra por aí, rapaz, ele vai e conta. Aí ele fala, sempre ele fala na reunião, a única coisa que ele falava assim na reunião, eu só vejo esse garoto indo pra igreja trabalhar, não faz outra coisa. Legal, né? Vai mandar o garoto embora. Olha o testemunho. Ele falava, não era Olha o testemunho. Ele só trabalha aqui em igreja, o que eu vejo, que ele via na nossa rotina, é trabalho de igreja com a família. Muito legal. E aí, vamos passar para outra parte, né? Que é essa parte que veio realmente o divisor de águas na vida de vocês. Como é que foi? Saiu de lá, você trabalhava com o quê na época? Pastor, aí eu fiquei fazendo Uber. Uber? Por um tempo e depois? Aí eu comecei fazendo Uber. As coisas começaram a desandar, não deu conta, né? Pagando aluguel, fui para aluguel. Quando saí de lá, a gente foi para aluguel. Minha rescisão foi toda embora. Eu comecei fazendo Uber. E daqui a pouco ficou muito ruim. O biscoitinho que ficou guardado, uma hora acabou. Não, né? acabou. Não. Administrava, mas não fazia mágica. É que, na verdade, é o que você falou também. Eu era muito, quando eu estava zelador, eu tinha meu salário certinho. Sim. Então eu era bem controlado. Era assim, caiu, somava a conta, eu tenho que pagar isso aqui de conta. Certo. Saca e vai pagar. Sim. Então você acaba um pouco esquecendo um pouco, né, da fé, porque você tá lá com a conta no banco. Aí eu chegava, não, tem. Isso aí. Eu tendo como um tratamento. Deus começou a tratar minha vida. Então, onde ele pegou e tirou tudo. Entendi. Ali eu fiquei, quando tirou tudo, foi onde, né? Aí ali não tinha pra onde ir. Aí meu irmão, né? Meu irmão, sou grato a ele hoje, né? O Estevão, né? Estevão. Um abraço, Estevão. Isso aí. Maravilha. Antes de você contar essa segunda parte, Glautinho, como é que tá o chat aí? Rapaz, tá pegando. Glautinho, a gente podia botar um superchat aqui. O que você acha? Eu acho que tá na hora, né? Puxa, vamos botar um superchat aí, meu irmão. Isso aí. Não é? Matheus, agora, hein? Com o Biluan. Já lança um superchat aí. Olha aí que legal. A galera botar perguntas poderosas. A galera realmente que quer uma evidência naquilo que vai falar, isso, pode trabalhar junto com a gente no superchat. Rapaz, a galera daqui tá até difícil de ler, porque toda hora entra mensagem. Carolina Santos. Vocês são exemplos. Cunhada, Carol, beijo. Vejo Deus em tudo na vida de vocês. Lucas Lessa, um amor por esses primos. Que a graça do Senhor esteja sempre com vocês. Felipe Silva, Ira, belo testemunho de cumplicidade. Carlos Mastins, Bia e Luan nos ajudou muito com a nossa filha. É interessante, Luan, porque você falando aí um pouquinho da sua história, de tudo que aconteceu nesse caminho, e hoje você vê para onde Deus está te levando. Você nunca aceitou essas palavras como verdade para a sua vida. Vocês se consideram um casal forte e corajoso? Forte, corajoso, somos fortes. Incrível. Bravo. Coisa linda. Aí você começou a trabalhar com o Estevão, né? Tempo. Meu irmão. Comecei a trabalhar com ele. Com o quê? Com vidro e alumínio. Sabia nada. É porque meu irmão tinha mão de obra, sabia tudo, e eu tinha um carro lá em casa. Então, um ajudou o outro. Luan, você vai me ajudar muito, você tem um carro, vambora, o negócio é bom. E eu falei, poxa, eu não vou não. Vou ficar aqui no Uber mesmo. Mas chegou um belo dia que eu fui trabalhar, tava muito ruim. Tá muito ruim. Eu liguei pro meu irmão. Estevão, vamos trabalhar, vamos fechar. Aí eu peguei o carro, né? Nós dois começamos, né, a indicação que ele já tinha, né? Tinha uns clientes. Eu comecei também arrumando meus amigos, arrumando cliente, um box aqui, um espelhinho. Quanto tempo você ficou lá com ele? Ficamos 2 anos. Ai, não lembro, mas acho que foi menos. Foi menos. Acho que foi menos. Abriu uma loja em Búzios, né? A gente abriu uma loja em Búzios, trabalhamos em Búzios lá, depois o movimento deu uma baixada, entendeu? E aí a gente decidiu. Em qual período que teve aquela conversa que vocês vieram falar comigo? Qual foi o momento? Nesse período. Nesse período aí. Nesse período aí. Fala um pouquinho, Bia, sobre isso. Porque Luan não deixa a Bia falar, né? Luan só fala. Quem diria? Quem te viu, quem te vê, meu irmão. Meu Deus do céu. Mas eu falei que eu ia ficar de voto de silêncio. Fala pra mim, Bia, como é que foi aquela conversa? Nessa época que ele trabalhava com o irmão, as coisas ficaram muito difíceis, porque eles começaram a investir e a gente não via muito retorno. Certo. Na verdade, na realidade, tinha muitas coisas para ser alinhadas. E aí, a gente estava morando de aluguel, com todas as responsabilidades à tona, porque a gente já não tinha mais aquela vaquinha, né? O zelador, aquela coisa. Então, a gente tinha que correr atrás o tempo todo. E ele sem trabalho. Aí a nossa vida desandou. Na época, carro dava defeito, aconteciam várias coisas. Imagino. E aí e tudo tinha que sair dinheiro, acabou a rescisão, acabou o dinheiro, aluguel atrasado.
as compras de casa não estavam mais em dia. Sim. E aí a gente tomou a decisão de vamos pedir ajuda. E a gente começou a pedir ajuda. E qual era o seu maior sonho? O sonho de vocês? O maior sonho. Além de que eu queria que ele fosse grande, eu queria uma casa. Uma casa onde? Tinha que ser Araruama? Aqui em Cabo Frio. Tá. Não, mas tinha um terreno, né? Quando a gente era zelador, né? A gente comprou um terreno em Araruama e eu mas achei que era lá, vida. era o quê? Nada, eu comprei e falei, vamos comprar, a gente faz investimento. Depois vende, depois a gente compra e a gente achando que tava fazendo a coisa certa. Pagava uma prestação muito alta e o dinheiro tinha acabado e a gente endividado até um talo. Sem condições de nada, nunca passamos falta porque Deus não permitiu. A gente tinha o básico do suficiente. Até que a gente foi e resolveu trazer isso, pedir ajuda, né? E aí a gente teve, sim, alguns poucos amigos que ajudaram, né? Além dos nossos familiares, é claro. Mas foi pouca ajuda. Sim. E aí eu tive que trazer... Mas foi providencial, né? Sim, foi o que Deus permitiu. Né? Naquela época, a gente queria muito pagar as nossas dívidas e eu dizia, meu Deus, parecia cada vez mais distante. E qual foi o momento, assim, que foi o divisor de águas? Qual foi o momento, assim? Na verdade, foi quando a gente conversou e eu falei pra ele que na época, eu queria... Foi até engraçado, né? Porque as compras já não estavam em dia em casa. Então, eu falei assim, eu vou fazer quentinha. Eu vou fazer quentinha, porque eu acho que eu cozinho bem. Então, cozinha bem. Eu duvido. Vou ver um dia que esse camarão sair. Vamos ver. Só acredito vendo. Vamos lá. E eu comecei a fazer quentinha. E a quentinha começou a sustentar a casa. Porque eu comprava comida para vender. E a gente almoçava e jantava todo dia. Então, tá rolando, tá acontecendo. Aí ele teve que ficar me ajudando. Eu fazia de tudo. Eu entregava quentinha, chegava em casa meio-dia e meio, 1h, pegava as crianças, levava para a escola, fazia transporte escolar. E aí ele começou a ficar sem carro para trabalhar, começou a atrapalhar, porque a gente só no vidro com o irmão dele não estava dando. Só com a quentinha também não dava. Aí teve que parar. Foi aonde ele parou de trabalhar com o irmão. Eu parei de trabalhar com a quentinha, olhamos um pro outro e vamos trabalhar junto. E eu trabalhava com ele. Furadeira, parafusadeira. Isso em que ela começou a trabalhar? Quando eu comecei, foi eu e ela. No vidro? No vidro. Então ela foi a primeira... Eu fui a primeira ajudante dele. Muito legal. A melhor de todas. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Eu falei com os meninos depois. Fez uns 3 apartamentos, né? Eu falei... 2 boxes, 3, hoje 4 boxes. Hoje ela é o ADM, né? Administração. Hoje eu falo com os meninos, tem que ser boa que nem eu. Na época, quando a gente chamou o primeiro funcionário, eu falei pra ele, Luan, pensa na ferramenta, já tá na mão. Luan, hoje você tem muitos funcionários, faz serviços aí. Vamos falar um pouquinho da empresa, né? Como é que é o nome da empresa? Tem a arte dela aí? Dá pra Antes botar no ar? de responder e botar, já entrou no superchat. Que comenta isso? superchat. Meu a Deus! Gente para tudo na hora pra fazer a pergunta. Luan, conta aquela história do dinheiro no lixo. Meu Deus. Dinheiro no lixo. Tá, vamos lá. Pastor, e é desse Jorginho, né? Eu acredito que seja dele. Não sabemos ainda. Mas eu acredito que seja dele, que ele botava muita coisa fora. Lá no prédio, né, tem os hall, né, o elevador, que você tira o lixo, né? Tirava os lixos, primeiro andar, segundo, terceiro. Eu subi no terceiro andar e você puxava o tambor, o saco assim do lixo. Nisso que eu puxei, eu vi um barulho de moeda batendo. Mas esse barulho é tipo 2 moedinhas batendo, 3 moedas. Falei, é dinheiro, eu vou deixar, eu vou pegar. Falei, tem as 3 moedas batendo aqui. Dá pra comprar um pão. Claro, no final do lá, vou dar mole, bati. Aí eu levantei o saco assim e fui embaixo. Quando eu fui embaixo da sacola, bati, era um saco de moeda grande. Meu Deus. Aí eu falei assim, vários... Como é que é? Aquele dinheiro antigo. Centavos? Não, aquele outro antigo. Cruzeiro. Isso aqui é cruzeiro. Isso aqui não é dinheiro de verdade. Não, fui lá, abri o saco, fui até o final, puxei. Puxei quando eu abri. Tudo dinheiro mesmo de R$1, 50 centavos. Gente, mas era um saco. Uma sacola de moeda. Meu Deus. Era um saco. Aquele saco de biscoito ali durou bastante tempo. Que sacolando, falei, quem jogou? Eu desci, mostrei pra Bia.
Matheus lembra, né? Acho que ele mostrei, não, mas te mostrei foto, botei assim na mesa, assim, ó. Foi muita moeda, foi um sacão assim grandão, assim, ó. Incrível. Dinheiro no lixo, Deus mandava. Deus manda, né? Foi, basta confiar nele e ser fiel. Eu lembro de um detalhe que a gente, uma vez, passando um aperto da danado. Também de Pedro, lembra? Era muita coisa. Precisava comprar uma banheira. A gente, num aperto, eu olhei pra cara dele e falei assim, Luan, que vontade de comer uma pizza. Aí ele, poxa, Bia, uma pizza de calabresa com uma coca geladinha. Aí eu, ai, Luan, vambora, para com isso. Passou na mesma hora. O interfone tocou. Oi, Bia, Felipe e Ingrid, eles são de Campinas, nossos amigos. Ele, na época, tava jogando na Cabo Friense, morava na porta, na nossa porta, frente, assim, pertinho. Aí ele, ô Bia, então, eu tô um pouco envergonhado, mas o que acontece? Eu pedi uma pizza, mas a pizza é muito grande, só tem eu e Ingrid aqui. A gente pediu uma pizza, a pizza é gigante. E a gente só pegou 4 pedaços. A pizza ainda tá até quente, porque eu falei assim, vamos levar pra Bia e Luan. Aí eu, Bia, não espero que você não se ofenda. Eu não tô indo aí agora. Quando eu cheguei lá, a pizza de calabresa quentinha e uma garrafa de Coca-Cola. Cuidado de Deus, né, gente? Aí eu olhei pra cara de Luan e falei, pede outra coisa. Meu Deus do céu, a sobremesa. Mas era nesse nível, assim. Mesmo. A gente viveu muito milagre, né? Da banheira também. A banheira, vou contar rápido. Da banheira, preciso comprar uma banheira pro Nicolas. Foi Nicolas, né? Foi Nicolas. Nicolas, preciso comprar. Eu tava em frente ao prédio de manhã cedinho. Falei, tem que comprar uma banheira pra Nicolas. Eu em frente ao prédio lá, passando a vassoura, né? Nas folhas. Na hora que vem assim, vem R$100 e gruda assim, ó. Que isso? R$2,50, lembra? Grudou no pé? Grudou, veio assim, bateu o olho. Eu já tava indo atrás dele. Aí eu peguei aqui, Bia, vai lá comprar a banheira. Meu Deus do céu. Da onde que veio esse dinheiro? Grudou no meu pé. Veio voando assim, ó. Bateu. As bênçãos seguirão. Que coisa, né? Eu olhei assim. Incrível, muito legal. Muito louco. Como é que é o nome da empresa de vocês? LPVS. Tem a arte aí, Matheus? Dá pra botar a arte aí no fundo aí? Isso, bota aí. Olha aí, LPVS. Vidraçaria Serralheria. Isso aí, meu Deus. Você trabalha hoje com o que especificamente? Fala um pouquinho pra gente. Pastor. Deixa aí na projeção pro pessoal anotar aí. Podia botar a mídia social, né? O contato. E o contato, Volta pra mim aqui, Matheus. Isso. Beleza. Fala pra mim, com o que você trabalha hoje? Pastor, hoje eu trabalho do básico ao avançado. Certo. Tá? Hoje eu trabalho com báscula, boxe, espelho, janela, porta pivotante, porta de correr, 2 folhas, 4 folhas. Aquelas cortinas de prédio, assim? Cortina de prédio. Que fecha. Cortina de prédio sem rolamento, tá? Sem rolamento? É a mais atualizada. Não enrola, sem rolar, sem rolamento. Sem rolamento, não é aquela antiga, não. É mais atual. Fiz o curso. Meu sonho era fazer a cortina. Já colocou cortina lá na Praia do Forte, naqueles prédios? Já, muita coisa. Muita coisa? Muita coisa. Incrível. Muita coisa. Luan, eu vou desafiar você, cara. Eu vou desafiar, já que você tá falando aí que faz tanta coisa, você que tá assistindo a gente aí, você vai fazer um negócio que você nunca fez. Vou desafiar você a fazer uma promoção pro pessoal que quer botar portão de alumínio. Você bota portão de alumínio? Bota boxe, aquele boxe de casa? Boxe. Você que tá aí não sabe, todos os serviços de serralheria, né, de alumínio, de vidro na igreja, eu fecho com o Luan. Então, você vai dar agora pro pessoal que tá em casa uma condição diferente, que você nunca deu. Né? Mas, peraí, é uma coisa que você nunca deu. Então, olha na câmera 1 aqui, bota na direta dele aqui, isso, pra ele não falhar. Essa aí, olha pra câmera ali. Tem que ver se a ADM vai permitir a promoção. E a ADM aí, Rapaz! Meu Deus! Antes de você fazer, o pessoal já tá requisitando aqui, O Rubinho já falou, R$100 foi eu que perdi. O saco de moeda era meu! Gente! Era meu! Rapaz, a tua... Ai, que luta, É o inimigo, se levantando aí, O inimigo luta pra você. Fala aí, Luan. Vamos dar uma condição aí, Luan. Dá um desconto. Faz um desconto bom aí, um negócio que você nunca fez. Eu vou fazer coisa que eu nunca fiz, tá? Primeiro detalhe que eu vou dar aqui, pra quem tá assistindo, tá? Não serve só para você não, tá? Serve para o seu amigo, familiar, o seu familiar, né? Vizinho, avó, mãe. Show. A gente atende, né, na região, Niterói, Rio. Coisa aqui, você pode trazer o seu orçamento que você tem aí. Você que de repente está construindo, já está com orçamento, prestes já a fechar, olhou aquele orçamento. Pode trazer para mim hoje, para minha empresa que eu vou cobrir. Olha aí. Seja o valor que tiver, eu tô cobrindo o orçamento. Eita, fel. Tá? Lembrando aqui, Qualquer orçamento, coloca na minha aqui. Lembrando aqui, talvez você pense assim, poxa, é uma empresazinha, irmãos, ele coloca vidros hoje em prédios que estão construindo. Então, por favor,
pequeno ou grande, vem aqui, entra em contato. Exatamente, né? exatamente. Ô, Glautinho, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Agora eu e você aqui, né? Olha aí. Eu tô nessa câmera aqui, mas Glautinho tá na voz do além. Confirma aí, Glautinho. Será que vai entrar no patrocínio da Festa da Roça essa empresa, ô Glautinho? Eu acredito muito. Até porque nós já tivemos ofertas de ultra serralherias e vidraçarias. Que é isso, gente? Nós focamos. Não pode. Ao concorrente. Porque vai entrar. Isso aí, em primeira Brasil. mão você tá sabendo, vai entrar. Não, já entrou. Então, ó, brincadeira não. Não, mas vai já entrar entrou. mesmo. Isso tá fechado. Aí já conversei Então, com pega ela o seu já orçamento, entra em contato aqui. Tem um... Fez serviços na minha casa, ele botou lá em casa todas aquelas mosquiteiros, né, de alumínio, um serviço Tela legal. de proteção. Só Tela de proteção. Na minha página, se for lá na página do Instagram, tudo que ele precisar tem lá. Tudo que o cliente precisa, só visitar a minha página lá, vai ter tudo. Vai rolar lá, vai ter tudo. Qual é? Muito bom. Qual é o endereço lá da sua página, do seu login? LPVS. LPVS. Tá aí. A LPVS Vidraçaria. Lá vai ter tá lá no tudo, de Instagram. portão, supremo, espelho bisotado, espelho... Aqui tudo. na loja, na nossa store, foi ele que colocou. Aquela porta, né? Fala nisso, nem paguei ainda. Meu Deus do céu. Ei, Paguei um meu Deus. pedaço. Já paguei um pedaço, né? Tá, deu um a fatia pedaço. do bolo já tá Você servida. vê, olha, eu quero contar um Tem mais. testemunho aqui. Tem mais, né? Ainda quero oferecer um desconto. Ai, meu Deus, você ainda. quer dar Tem mais promoção? Mas, meu Meu Deus! Deus. Vambora! Aqui, ó, bota ele na 1 aqui, ó. Agora é a última, tá, gente? Aí, Não, ó, também. Isso, direto aqui, ó. Você tá na 1. Que aqui, isso, ó. gente? Essa é a Meu última, Deus. O ADM ficou maluco agora, hein? O ADM! Essa é a última. Né? Depois Não atrapalha a benção, ADM. Vamos Olha Vambora. só, agora aqui todos que estão assistindo também, hoje eu vou dar 30% de desconto. Mas tem que falar, eu vi na live lá que você ofereceu 30% de desconto. Mas vai. Tá? Vai falar. Agora eu vou fazer um servicinho que tá precisando na igreja, porque eu vi na live. Eu vi na live, pô. Eu vi na live. Então, 30%. 30% É isso de aí. desconto hoje aí. A gente vai arrancar, a gente vai espremer mesmo. Mas meu papel é esse aqui. Meu papel é esse aqui, né? Galtinho, como é que tá o chat aí? Fala pra gente aí. Poxa, tá aqui muito legal a galera colocando. Eber pediu pra você contar a história da moeda de 50 centavos que você vendeu por R$100. Meu Deus. Foi de R$1, de R$1. Ele botou 50 centavos. Mas é R$1. Mas é moeda de R$1. Essa moeda aí também foi um milagre também. Foi um milagre. Falei pra vocês que eles são conhecidos por mim como colecionadores de testemunho. É verdade. Fala aí. Essa moeda, a gente achou uma moeda de R$1, essa é normal. Você achou? A gente... Não, achou não. Na verdade, eu ganhei de troco. Certo. Aí foi o Wesley que falou, essa moeda é valiosa. Sempre o Wesley. O Wesley sempre, essa moeda é valiosa. Mas como é valiosa? Mais de R$1? A de 1999. Tem umas séries que acontecem Que é a lá primeira. na casa da Não mulher. tem aquela douradinha, essa Sei. normal. Se você olhar lá e ver a data 1999, é a primeira que lançou daquela cor. Então ela é valiosa, ela vale um dinheiro. É mesmo? Tem gente que coleciona. Eu não acreditei. Mas Pedro que anunciou, não foi nem eu. Pedro pegou e botou no Mercado Livre. Meu filho. Inteligente, essas coisas, ele botou. Daqui a pouco chegou a moeda vendida. Eu tive que mandar por correio. Posta no a correio. moeda. Foi R$120 que eu vendi ela. Meu Deus! Entendeu? Peraí, é isso mesmo? O cara que trocou R$1 por R$120. Peraí, gente. Meu Deus do céu! Vou pegar aqui, rapaz. Uma unção. O pessoal não esquece das histórias, a gente conta. Eu nem lembrava mais, né? Olha aí, eu falei, teve gente que não acreditou. Colecionadores de testemunho. Agora eu tenho uma pergunta, eu queria fazer essa pergunta, que tem tudo a ver com essa dinâmica do podcast, né? Que é o forte e corajoso, né? Na vida a gente precisa inevitavelmente ser forte, ser corajoso. Deus por muitas vezes falou para Moisés, falou para Josué, força e coragem é algo que Deus já nos deu. A gente sempre está pedindo que Ele nos dê, que Ele acrescente, mas se você observar na Bíblia, obviamente, Ele diz, já está dentro de você. Talvez o pouco precise ser impulsionado por você para que se torne muito ou para que você vença realmente mesmo com medo. Existiu um momento na história de vocês que você... hoje vocês moram aqui na frente da igreja, né, num apartamento, né? Deus honrando vocês, dando condições, né? Eu sei que tudo isso, né, que vocês estão conquistando e ainda vão conquistar não toma o lugar do coração de vocês, porque o coração de vocês é de Jesus, né? Me lembro de Bia... quando logo que mudou para esse apartamento, disse, pastor, a vista mais bonita de Cabo Frio é essa, Verdade. De frente para a igreja. Isso mostra realmente onde está o coração de vocês. Mas sim, houve um momento que você achou
Luan, você, Bia, achou que não ia conseguir, que não ia dar certo? Qual foi esse momento? Cara, não tem como, não tem mais jeito, assim, não vai ter. Qual foi esse momento? Teve um momento. Qual foi? Teve um momento que eu tava com o aluguel atrasado. Sim. Nós tava com o aluguel atrasado. Aí, morava onde? Morava aqui no Caiçara. Certo. Perto do Santa Gula ali, São Caiçara. Aluguel atrasado, né? Tinha algumas dívidas, carro atrasado, mais outras coisas atrasadas, terreno, bastante coisa atrasada. Eu saía todo dia para trabalhar, só que eu fazia a minha parte. Certo. Eu sempre fiz minha parte, só que as coisas não aconteciam. Uhum. Eu lembro que eu cheguei para ela, uma mensagem, eu mandei para ela, falei, Bia, não vai, não tá acontecendo, não sei o que tá acontecendo, não tem como. Falei com ela, mandei uma mensagem desesperadora, até ficou preocupada, porque eu nunca fiz isso, né, Bia? Ele nunca me assustou. Eu nunca fiz isso, falei... Nesse dia, eu falei, eu corri pro joelho. Foi. Falei, meu Deus, ele tava eu acho que eu liguei, eu mandei uma mensagem pra ela. Um dos dois, não lembro. Ele mandou uma mensagem aterrorizante. Bia, tá tudo perdido, tá tudo... Eu não tô vendo solução pra nada, eu não tô vendo... Gente, onde o Luan tá? Eu liguei pra ele, ele não me atendia. Eu falei, meu Deus. Eu pensei, eu falei, Senhor, tem misericórdia, onde que ele tá? Porque a gente estava muito atribulado, muito mesmo. Certo. E o que aconteceu que houve um romper? O romper foi quando a gente começou, foi quando a gente falou, ela falou, começou, um cliente me ligou. Luan, tá trabalhando com vidro ainda? Aí, Bia, aí eu falei, não tô não. Aí, Bia, Luan, vamos fazer, vai lá e faz, você sabe fazer, você não aprendeu a fazer o box, seu irmão? Aí eu falei, então vamos embora. A gente foi eu e ela. Ali foi o primeiro cliente? Foi. Isso. E foi um prédio. No Braga. E vocês tiveram que ter o quê? Principalmente? Força e coragem, né? Força e coragem. Aí eu não tinha ferramentas. Falei, como é que a gente vai? Vamos com essa serrinha mesmo. Não tinha máquina de cortar, não tinha nada. Certo. Falei, vamos embora. Fui com a serrinha, fui com uma malinha lá com 3 ferramentas. Falei, isso aqui dá pra fazer o box, Bia. Aí peguei o box. Fizemos o box direitinho, o cliente gostou, né? Conversou com a gente, simpático, muito simpático. Disse que eu tô no corredor saindo, o rapaz do outro apartamento me chama. Você faz box? Falei, faço. Mede o meu ali. Que ele hoje é meu amigão hoje, é o dono da Teclil. Sim. O Cláudio. Eu falei, mede ali. Meu box. Aí eu medi 2, 3 boxes, um espelho e tal, mandei pra ele o orçamento. Tá fechado. Vamos. E daí foi embora. Luan, não parou mais. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem muita gente que tá assistindo, que vai assistir esse podcast aqui, e que eu vi que quando você falou, né, desse momento que você mandou uma mensagem pra Bia, seus olhos lacrimejaram aí, porque realmente vem o sentimento daquilo que você viveu, né? E eu acredito que existem pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir depois, e que talvez estejam vivendo exatamente o que você viveu. Exatamente o que você viveu. E eu queria que você desse um conselho. O que você poderia dizer para essa pessoa que está assistindo aqui agora? Porque se você hoje, com a cabeça que você tem, né, com os funcionários, com a empresa, se você pudesse dar um conselho para aquele Luan, eu acredito que você daria um conselho. E eu queria que você falasse nessa câmera aqui, para essa pessoa que está achando que não tem jeito, que não tem mais como, que não tem mais jeito, o que você poderia dizer? Olha só, o conselho que eu dou, né, é você se abrir. Primeiramente, se você for casado, né, você se alinhar com a sua esposa, né, onde eu consegui força, através da minha esposa. Você se alinhar com a sua esposa, você se abrir, você procurar amigos certos, né? Tá aí o nosso pastor Rafael, né? Também foi um forte, né, nos conselhos pra gente, né? Então a gente procurou o pastor Rafael, procurei minha esposa, então você procura, não guarda pra você, procura a pessoa certa, tá? Fé em Deus, né? Em primeiro lugar também, né? Você tem que ter fé, muita fé, e se abrir. Tem gente que fica travado. E não ter medo do trabalho. E não ter medo do trabalho, é primeiro. E não se trancar, tem gente que se tranca, ele fica ali, tem que se abrir. Porque eu me abri para ela chegou, conversamos, oramos. Incentivou, motivou. Motivou, isso aí. Incrível. Isso aí, mas é isso aí. Incrível. Que é possível. Extraordinário. É possível. Incrível. Testemunho lindo daquilo que Deus faz. Nosso Deus, Ele realiza verdadeiramente todos os dias. Esses dois aqui, eu tenho um carinho, amo de paixão mesmo. Vira e mexe, eu tô contando as histórias, os testemunhos. Veio falar para mim que tinha um sonho de morar em Cabo Frio e tinha um terreno em Araruama. Eu falei, vende essa porcariada, rapaz. Foi não. Eu falei, que história é essa? Que confusão é essa? E eu não sabia nem o que falar. Eu falei, rapaz, que vida embaralhada é essa
desses dois aí, venderam o terreno, hoje tem casa própria em Cabo Frio, estão morando num apartamento aqui, para a glória de Deus. Glória de Deus. E eu acho que o maior bem que vocês têm são os filhos de vocês, É isso aí. que a herança que Deus deu, dois meninos lindos. A gente tem que mandar beijo pra eles, É né? isso aí, por favor, aí, ó. Pedrinho. Não pode chamar de Pedrinho. Não, Pedrão. Pedrão. Nem Niquinho. Ele gosta que chama de PK. E nem Niquinho gosta, tá? Filhos, mamãe, papai, amo vocês. Isso aí. Te amo, filho. O Pedro, ele logo cedo começou a tocar também, né? Eu ensinei ele com 3 anos de idade. 3 anos. É, quando ele Você sabe que fala, eu toco também desde pequenininho. quando ele fala, o Ficou pessoal acha que é rindo. mentira. Aí eu dizia assim pra Luan, Não era pra para tocar. com isso. Por ela não tocava. É Deixa mesmo? o garoto brincar. Ele ia brincar, Só mas pra ele sempre gostou de música. Eu Só insisti. que Luan pegava ele de brincar e ia ensinar, dizia assim, deixa ele brincar. Oi, ele não me dava tá confiança, não. entendendo. Ele fazia a nota certinho. Pedro, faz isso aqui. Aí ele fazia o ré. Daqui a pouco tá eu na frente dele olhando pra ele. E deixava assim sozinho lá. Aí ela não gostava. Luan, não tá te dando confiança, Luan. Entendi. Deixa ele. O Nicolas, a gente tava vindo agora pra cá, ele tava lá na aula de Tá bateria, na aula de né? bateria. Tá. Muito brother. legal. Galtinho, fala aí com a gente aí. Pessoal, como é que tá aí? O pessoal tá aqui, ó. Já rola nos bastidores que PK já é melhor do que o Luan aí, né? Mas ele Ah, gosta. mas é mesmo. Quem? Meu filho é melhor. Já, Ah, o Pedro. o aluno já passou o professor, né? Mas é mesmo, passou. Galera, Explica esse Hoje nome ele dele. que me Porque senão fala. o pessoal tem que... PK? Como é que ele PK? Ele falou que gosta calma. de PK. Ele agora fez o codinome dele, que ele é um guitarrista profissional, Sim. né? Então é PK. E o nome dele Mas é PK Pedro Mas não Cauã. é muito bom pra... Eu acho que pro gospel. né? PK. É Gente, Pedro- eu gosto de PK. PK. Vai dar legal. É verdade, não É tá legal. verdade. Ele é Pedro Cauã. Aí, tá certo, tá explicado. Aí ele fez o PK dele lá. Então, entendi. Maravilha. A gente vai chegando já no final, a gente já tá mais de 1 hora. Glautinho, suas considerações finais aí com o pessoal que tá em casa. Isso aí, quero agradecer você que tá aqui com a gente. Lembrando, segue nosso Instagram aí também, Sei Cabo Frio. Curte a nossa página. Glautinho, nós temos patrocinadores do nosso podcast Forte e Corajoso? Isso aí, nós temos muitos patrocinadores, né? Tem agora, já fechamos com a vidraçaria. Isso, e mais quem? Lembrando que... Tem um especial aí, né? Aí, olha aí. Tem um especial forte aí, não tem? Tem um patrocinador aí. Deus resolveu meu rar. Meu Deus! Sim. Já eu vou soltar essa bomba aqui no ar. Maravilha. Bom, a gente vai chegar no final, né? Eu queria fazer um bate-bola com vocês aqui. Um lugar que vocês amam estar. Um lugar. Ele ou eu? Os dois. A igreja? Na igreja. A igreja. Uma comida preferida. Churrasco. Churrasco. Um hobby. Cantar? Tocar? Tocar. Meu Deus. Você vê que tudo é muito junto, né? Tudo é muito junto. E Eu afinado, agradeço muito né? a Deus por isso. Que bom, muito feliz em ver também hoje vocês nesse novo tempo da vida de vocês podendo estar ministrando em várias igrejas, não só do ministério, fora, né? Então, passo para você, Bia, suas considerações finais, né? Para você mandar um recadinho para quem está em casa aí, desse testemunho incrível, né? De vida que não foi fácil, mas que sempre foi possível, graças ao Senhor e Ele que sempre coloca pessoas, né? Então, Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Quero também honrar, né, a vida do meu esposo, porque na hora quando a gente falou assim, vamos fazer o podcast com o pastor, ele meio que, não sei, mas ele veio e estamos aqui, né? Quero também agradecer todo mundo que assistiu, aos nossos amigos, nossos familiares. A gente tem muita história, né? Então, assim, teve pessoas que foram marcantes para nós, algumas nós citamos, outras não, porque não tem muito tempo, mas eu quero agradecer a todos e dizer para você nunca desistir. Às vezes, eu faço algumas orações ao Senhor e tem coisas que eu pedi a Deus e eu jamais imaginava, né? Quando eu pedi ao Senhor que o Luan fosse grande, eu sei que nós ainda vamos subir alguns degraus ainda, porque eu tenho essa fé. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu quero incentivar você a não desistir nunca, sabe? Mesmo que seja impossível. Eu lembro de algumas coisas que eu disse para Deus, eu falei assim, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito.
Então, Deus tem feito e eu costumo dizer que não é uma exclusividade minha, não é sobre Bia, é sobre os filhos. Então, não desiste nunca, não. Muito bom. Luan, contigo agora. Sim, é isso aí. Faço as minhas palavras da Bia, né? Continuar no caminho, trilhar no caminho, né? Continuar aí firme e forte no caminho do Senhor, que o mais Ele fará. Tá? Glória a Deus. Isso aí. Obrigado. Maravilha. Quero agradecer também a todos, né? Que estão aí nessa live aí, né? Que vieram assistir nosso testemunho. Deus abençoe a todos. Muito bom. Nós estamos aqui hoje com esse casal incrível que eu amo de paixão, Bia e Luan, colecionadores de testemunho, para a glória de Deus. Espero que esse episódio aqui tenha edificado muito a sua vida, encorajado você a ser forte e corajoso. A vida é dura para quem é mole. A vovó dizia isso para mim. Então, seja forte e corajoso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho lá. Você também pode ir no meu canal lá no YouTube, Pastor Rafael Lemos canal. Lá todas as mensagens que Deus tem me dado nesses anos todos de ministério aqui no CEI em Cabo Frio, que podem muito edificar a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Se gostou, manda o link para os seus amigos e que vocês possam ser edificados. Deus abençoe. Valeu!